Aleluia. Convido os irmãos para se colocarem de pé, para que nós possamos ler a palavra do Senhor, que fica em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Os 5 primeiros versículos, para que nós possamos estar meditando nesses versículos no decorrer desta semana. A justificação pela fé e paz com Deus. Todos encontraram? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Os irmãos podem assentar. Quero dar toda a liberdade para que os irmãos possam glorificar o nome do Senhor nesta noite, porque nós estamos no melhor lugar do mundo, né, na casa do Senhor. Eu quero passar a oportunidade para os irmãos do louvor, se as irmãs já tiverem chegado. Irmã Miriam, a pastora Miriam. 2 hinos. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar o cântico de número 8 da nossa harpa cristã. Vamos adorar o Senhor, glorificar o nome dEle, porque Ele é bom. Glória a Deus. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Muito baixo para os irmãos. Uma mais, Agnes, por favor. Era aquela altura mesmo. Não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas
de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Meus filhos se acham prazido nele só, nele só. Mas sua glória minha é partido nele só, nele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. E nós temos um filho e guia. Ele só, Ele só. A noite enche de alegria. Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, esse é o Cristo que nós servimos, né? Ele não nos desampara. E as estrofes desse hino, ele vai dizendo o quanto Ele é benigno, o quanto Ele é amigo, o quanto Ele cuida de nós. Ele é o nosso seguro guia. Glória a Deus, aleluia. Quando nós não sabemos o caminho e que a gente liga lá, né, o Google Maps ou o GPS, que hoje quase já, né, o GPS, nós chegamos no lugar onde nós queremos. Quando nós ligamos o GPS, a gente se sente mais seguro, né? Porque agora eu posso ir, que Ele vai me direcionar. Cristo, Ele quer fazer isso conosco, Ele quer nos guiar até a mansão celestial, aleluia. Então vamos entregar, né, e dar o leme da nossa vida, o barco da nossa vida, para Ele que pode todas as coisas, Ele que sabe todas as coisas. Cântico de número 25. Glória a Deus. Pode tirar, pastor. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vive em mim. Tu merece o louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero dar louvor, pois Tu és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. Teu nome é amor, pois Tu amas a mim. Eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus grande, Consolador, ungido ungido de Deus,
Irmãos, vamos nos colocar de pé por mais uma vez e vamos fazer uma oração da seguinte maneira. Me parece que foi na terça-feira que foi feita essa oração dessa maneira, então vamos fazer agora novamente. Colocar as mãos na direção da nossa casa, né, do nosso parente, e pedir a Deus para abençoar, né, e fazer uma obra ali no lar dos nossos parentes e do nosso também. Amém? Vamos, amém, glória a Deus. Poderoso Deus e glorioso Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos, ó Deus, o nosso lar nas Tuas mãos, que o Senhor, ó Pai, alcança, meu Deus, o lar da nossa parentela, Senhor, da nossa família, meu Deus, que o Senhor venha livrar, Senhor, de todo o ataque do mal, Senhor. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor seja, meu Pai, com os nossos filhos, seja com os nossos parentes, Senhor, com a nora, com os genros, Senhor, com os netos, ó Deus, com a nossa geração. Senhor, em nome de Jesus, entra aí com as tuas providências, Senhor, protegendo e amparando, ó Pai, em o nome de nosso Senhor e de Salvador Jesus Cristo. Porque somente o Senhor é Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Não há nada maligno que é maior do que o seu poder. O seu poder é imenso, o seu poder é infinito, o seu poder é grande, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Senhor, o Senhor é um Deus que trabalha a nosso favor. O Senhor é um Deus que tem zelado, o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por este cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos seus cuidados para com os nossos. Cuida do nosso lar por nós, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu quero convidar a pastora Miriam novamente para a irmã tirar mais um hino para nós agora recolhermos a oferta, né, que Deus possa trabalhar e multiplicar para os irmãos, né, que estarão ofertando e também multiplicar na casa do Senhor. Vamos nos colocar de pé por mais uma vez, fazer oração, passando já a oportunidade para o pastor, que estará ministrando a palavra nesta noite para cada um de nós, que nós possamos aprender mais do Senhor nesta noite, que nós venhamos alimentar da palavra do Senhor. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, neste momento, Senhor, nós entregamos o seu servo, o seu filho nas tuas mãos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, falar no nosso coração, na nossa mente, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, trazer a palavra de unção. Estamos aqui para ouvir a sua palavra, para aprender mais do Senhor, ó Pai. Porque o Senhor, ó Pai, é o nosso papaizinho querido. Pai, fala conosco através do seu filho, através do seu servo, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta hora, em o nome de nosso Senhor e de Salvador Jesus Cristo.
Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado, irmã Aparecida, pelo belíssimo trabalho que a senhora tem feito junto com todos os outros que estão aqui às terças-feiras. Temos sido muito edificados, graças a Deus. E enquanto isso, eles estão se aperfeiçoando cada dia mais, né? Abram, por favor, suas Bíblias novamente no texto que estudamos há duas semanas atrás. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, está depois de Colossenses, capítulo 5, versículo 23. Um texto pequeno, como eu disse naquela terça-feira. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, assentem-se com suas Bíblias abertas, para que nós estejamos aproveitando as leituras que fizermos. É bom nós darmos uma olhada no texto, porque o texto inicialmente diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Já aprendemos que santificação significa separação. Já aprendemos que nós nos separamos do mundo para domínio, para posse exclusiva, para serviço e posse exclusiva de Deus. Santificação significa isso. Então, diante disso, a palavra, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, disse e a nós diz hoje, que nós devemos ser santificados em tudo. E ele ainda define a situação. Ele diz assim: e todo o vosso espírito, alma e corpo. Eu disse a vocês naquela época que nós, os assembleanos, somos ou cremos na tricotomia do ser humano. Ou seja, o ser humano, ele é composto de duas partes imateriais, duas partes espirituais, que são espírito e alma, e uma parte física e material, que é o corpo. Nós entendemos assim: quem é adepto da teoria da dicotomia, ele entende que existe uma parte espiritual, uma parte material e pronto. Se definiu sendo que alma e espírito são a mesma coisa ou se fundem uma à outra. Mas nós entendemos que existe uma distinção entre essas três partes do ser humano. E aqui Paulo nos dá uma das nossas bases para isso. Nós já estudamos que nós... Tawane? Nós já estudamos que precisamos manter santificado o nosso espírito, que é a primeira parte que Paulo fala neste versículo. Então, já estudamos aqui, tudo isso aqui eu já falei. Santificado é igual a separado do reino das trevas, do mundo, separado de todo o mal. Temos que ser separados. Antigamente nós compreendíamos isso, hoje nós deixamos de compreender esta seriedade e esta precisão quando Deus diz isso. Nós não encontramos em lugar algum na Bíblia que nós podemos, por exemplo, servir a Deus e continuar falando alguma coisa que desagrada a Deus. Nunca vemos isso e nunca vamos ver. Mas hoje nós temos a tendência de pensar e de viver com Cristo, ou tentar viver com Cristo, fazendo negócios fraudulentos, por exemplo. Nós somos levados a isso. Fomos levados a isso.
Mas a Bíblia nunca nos deu esta margem para nós pensarmos ou fazermos dessa maneira. Então, é preciso que o homem seja completamente separado do reino das trevas. É preciso que o homem que serve a Cristo, a mulher que serve a Cristo, seja separada ou separado do mundo. Não há possibilidade de você ser um servo de Jesus, na presença de Jesus, e aceitar uma cena pornográfica na televisão. Não é aceitável por Jesus isso. Porque o que a Bíblia nos mostra de um Deus todo-poderoso que nos ama, é que Ele não aceita esse tipo de coisa. A santidade dEle não aceita esse tipo de coisa. Então, precisamos ser completamente separados. Completamente separados. Por isso aquele hino da época do irmão Joel, que dizia assim: na vinda de Jesus, quanta surpresa, porque vai haver muita surpresa. Existem cristãos que não vão conseguir ser arrebatados por Cristo, porque não estarão de acordo com o que Jesus exige na palavra. Precisamos ter este entendimento. Pois bem, vamos mais adiante. Aqui está a divisão que eu comentei. Aqui nós já vimos que a santificação, ela alcança a sede das relações com Deus, que é o Espírito. O Espírito é a parte de você que se comunica com Deus. A alma não se comunica com Deus, o corpo também não. O corpo e a alma se servem do Espírito para se comunicar com Deus. Este Espírito precisa estar santificado, ele está na linha de frente da comunicação com Deus, por assim dizer. Mas não é só isso. A santificação do Espírito também nos traz uma limpeza de consciência, um amadurecimento da consciência, não é amolecimento que eu estou querendo dizer, porque tem gente que tem uma consciência cauterizada. Ele pratica o erro, o Espírito Santo está dizendo para ele, comunicando com ele, falando através do vento, falando através das pessoas, falando através dos profetas, falando através da palavra, e ele não compreende, não entende que ele está errado. Mas a santificação do Espírito elimina essa dureza de consciência, essa escravidão do eu, e aí nós começamos a estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Terminamos na terça-feira atrasada falando sobre isso. Então, já disse isso aqui, agora vamos ver sobre a alma. Espírito é o que se relaciona com Deus. E a alma? A alma é a sede da mente. Mente, por sua vez, é onde está o intelecto, os pensamentos, o seu raciocínio, a sua memória. Está na sua mente. E a mente é a sede da alma. Veja bem que a mente está na alma e a alma na mente. A vontade também está na alma. É o chamado livre-arbítrio, aquilo que Deus implantou em nós e Ele respeita. Às vezes a gente toma a decisão errada, sem consultar a Deus, sem prestar atenção no que Deus deseja para nós, e quando o projeto dá errado, aí nós dizemos, mas por que Deus me deixou fazer isso? Por causa do livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de tomar a decisão. Não é porque você recebeu a Cristo como Salvador, que agora tudo que você pensar, tudo que você raciocinar, tudo que você almejar vai ser certo. Não. Você está ainda neste mundo. Você está ainda sendo, combatendo os combates
com a velha natureza. E às vezes nós somos, como a palavra diz, engodados pela nossa concupiscência. Nós somos engodados, nós somos enganados, porque pensamos que alguma coisa é boa, mas o fim dela é amargo. A palavra diz isso. É por isso que a Bíblia diz que nós fazemos os planos, mas a palavra final é de Deus. Mas a palavra final é de Deus quando? Quando eu deixo que Ele decida por mim. É quando eu chego para Ele e digo, Senhor, eu estou pensando em fazer assim, mas eu não quero errar. Eu preciso acertar. Eu não posso perder tempo. Então, me orienta, me dá uma direção, confirma este projeto que eu tenho na mente. Veja se eu estou sendo enganado pela minha velha natureza ou por mim mesmo, porque se eu estiver, eu não quero fazer. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Aí sim, eu mesmo já quebrei a cabeça demais por não agir desse jeito. Porque quebra a cabeça mesmo, meus amados. A gente faz uns projetos e pensa, santo Deus, isso aqui vai ser batata. Isso aqui vai me dar um lucro e eu vou ganhar, quando aquilo acontecer, quando a outra coisa acontecer, eu vou trilhar esse caminho. Não vai dar outra, vai ser sucesso na certa. Mas Deus sabe se aquela coisa vai acontecer, se aquela outra vai acontecer, se a outra vai acontecer. Mas os meus projetos, eles são baseados em perspectivas. Por isso, o meu livre-arbítrio precisa estar inteiramente devotado a Deus. Eu preciso deixar a minha vontade na vontade de Deus. E o mundo nos ensina diferente. O mundo nos ensina o seguinte, você tem que projetar e seguir em frente. A gente tem visto várias mensagens nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais, no Facebook, várias mensagens, inclusive de crentes. Mensagens que cristãos passam, mensagens humanistas. Mas nós não somos humanistas, nós dependemos inteiramente do Senhor. Nós não temos dependência de outro ser a não ser o Deus eterno. E isto é um grande privilégio para nós. O livre-arbítrio, nós o temos, mas nós é que temos que tomar a decisão de entregá-lo para o Senhor. E deixa eu falar um negócio aqui. A situação é tão difícil de viver com Cristo, que você não entrega e Ele pega e você não tem condições de pegar mais de volta. Não. O livre-arbítrio está aí constantemente com você. Em todas as decisões, você precisa tomar a decisão de entregar para Ele. Aí está a dificuldade maior. Por isso, eu sou contra estas pessoas, esses pregadores, os coaching da vida, que andam dizendo e tentando mostrar uma facilidade de serviço para Cristo. Não é fácil. É possível, mas não é fácil. E quem serve a Cristo com integridade, mediante a Bíblia, sabe muito bem do que eu estou falando. Não é fácil. Porque esse livre-arbítrio, às vezes a gente quer pegar a rédea da nossa vida e traçar mesmo o nosso caminho. Mas o que o hino da harpa cristã nos ensina não é isso. O hino da harpa cristã nos ensina a soltar o cabo da nau e pegar os remos na mão. O leme, quem pega é Jesus. Eu só pego os remos. E remos serve para dar velocidade. Então, o impulso da sua vida para o bem, para a bênção, depende de você. Se você orar, for fiel, for obediente, se você procurar se inteirar da palavra, procurar entender a vontade de Deus para a sua vida, aí este é o esforço, este é o remar da sua vida.
Aí sim, aí Deus realiza o milagre e faz você avançar na sua vida. Mas você pegar o leme da sua vida e tentar dirigir o barco para onde você quer, é a pura bobagem. Isso não funciona. Eu já tentei demais isso. Antes de me casar e até ser recém-casado, eu tentei demais isso. E só dei com a cara na parede. Não funciona assim. Precisamos em tudo depender do Senhor. Aí sim, a dependência dele nos leva a sermos obedientes, a amarmos mais, a respeitarmos mais o Senhor, a vivermos mais para Ele. É esse livre-arbítrio que está na sua vontade. Vou repetir para vocês o que pastor Russell Shedd dizia. Ele dizia que quando a vontade do homem se encontra com a vontade de Deus, uma das duas tem que morrer. E ele dizia, a de Deus nunca morre, então é a sua. Isso está sediado na sua mente, na sua alma. Mas a alma ainda é a sede das emoções também. Ali é onde estão os sentimentos, a sua sensibilidade, os seus gostos, as suas preferências, o seu ódio, a sua mágoa, a sua raiz de amargura, se você tiver, é ali nas emoções. Por isso é que quando nós estamos ensinando ou aprendendo sobre o processo da pedagogia, eu estou, por exemplo, ministrando essa palavra vai para o seu intelecto, vai para a sua razão. Enquanto eu estou falando, você está remoendo o que eu estou falando, você está analisando. Analisou o que eu falei, aceitou o que eu falei, aí desce para a alma. Na alma, aí você sente o desejo de ser daquela maneira, você sente o prazer de obedecer, aí você trabalha com aquilo na sua mente e aí você faz. Por isso é que nós somos contra o mover humano na congregação. O que é isso, o mover humano? Nós sabemos perfeitamente que muitas igrejas no Brasil e no mundo promovem o mover de Deus na igreja. E eu vou repetir para vocês entenderem bem. Já falei para vocês isso aqui. Eu li um livro uma vez e o escritor do livro, um americano, disse que ele, quando era jovem, ia muito no Havaí para surfar, jovem ainda, e eles ficavam ali 1 hora, 40 minutos, 1h30, 2 horas, aguardando a formação das ondas, para que eles pudessem surfar. Ele diz, naquele livro, no prefácio do livro, ele diz que hoje a situação é semelhante. O Espírito Santo hoje forma a onda, e nós surfamos na onda. Mas nos dias de hoje, muitos de nós não aguardam o Espírito Santo formar a onda, nós formamos. E aí nós vamos surfar na onda humana. E isso não é produtivo espiritualmente. Por quê? Porque este processo pedagógico, quando você é envolvido com a sua emoção, ele é quebrado. Você não recebe a palavra, o ensino, na sua razão. Você não recebe. Você recebe direto na sua alma, na sua emoção. E aí fica um passo capenga. E aí é por isso que nós, às vezes, entregamos coisas que são valiosas demais e imprescindíveis para nós, na emoção. Aí você dá relógio, entrega relógio na oferta, você dá chave de carro, você dá isso, dá aquilo. Por quê? Porque o movimento
foi formado pelo homem. Existe isso em menor escala quando você faz o processo correto. É claro, nós já vimos isso aqui. Em 2019, nós fizemos aqui uma conferência missionária e arrecadamos aqui, parece que no dia, nós arrecadamos 6 mil. O certo é que, ao final, com as ofertas que foram prometidas, nós levantamos 19 mil para as missões. Agora, ali, naquela oferta, ninguém deu um carro, ninguém deu aparelho de trabalho dele, não. Por quê? Porque as pessoas ouviram a palavra foi adquirida pelo intelecto dele, ele raciocinou a respeito daquilo, projetou, e aí ele disse, eu vou fazer assim. Este é o processo correto. Por quê? Porque você não pode forçar as pessoas a se converterem, por exemplo. Não. Nós ministramos a palavra. O Espírito Santo é que convence. A Bíblia diz isso. Mas existem as maneiras de você trazer a pessoa para Cristo. E traz chorando. Só que ele vem para Cristo e nunca mais volta. Não adianta. E eu, no meu ponto de vista, baseado naquela parábola de Jesus, quando um demônio vai e convoca mais 7 piores que ele, e volta para o lugar de onde ele tinha saído, eu entendo que se nós forçamos alguém para a conversão, e ele desvia outra vez, a situação é aquela, e nós estaremos provocando aquela situação. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. O que eu ensino para vocês aqui não é serem céticos. Não. Nós cremos no dom da profecia. Cremos? Ora. Nós cremos no dom de línguas, mas é claro que cremos e buscamos. Precisamos buscar. Nós somos pentecostais. Mas buscamos com o pé no chão. Nós podemos chorar na presença do Senhor, nós podemos nos humilhar na presença do Senhor, mas tudo tudo averiguado pela razão. Nós não podemos deixar a emoção tomar conta, de modo que nós não saibamos o que fazer, não saibamos as atitudes, senão nós nos tornamos inconsequentes. Isso não pode acontecer. E talvez vocês pensem assim, não, mas o pastor William está ensinando para a gente não buscar. Não, eu estou ensinando para buscar, mas buscar com sobriedade. Porque existem os dons. Existe o dom da revelação. Nós cremos piamente nisso. Só que a linha que divide esse processo da meninice, da libertinagem, é muito tênue. E nós precisamos tomar esse cuidado. Vocês perceberam que nós estamos tendo cultos que o povo glorifica a Deus. Eu fiquei sabendo, já por 2 pessoas, que o culto de domingo atrasado foi um culto maravilhoso, onde o povo chorou na presença do Senhor. Isso é manifestação do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque aqui a palavra é ministrada. Então a pessoa recebe a palavra, raciocina, o Espírito Santo começa a trabalhar. Então é da razão para a emoção, e não da emoção para a razão. Vamos continuar. A alma sem Deus, ela envereda em alguns caminhos carnais. E falando de carne, se fala de corpo. Nós vamos ver agora mesmo. Mas as ações de uma alma sem Deus são na carne. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Gálatas está antes de Filipenses, antes de Efésios, capítulo 5, versículos 19 a 21.
Diz o seguinte o texto: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza sexual, mais na área da sexualidade, essa impureza aqui, lascívia, e por lascívia entenda sensualidade, a sensualidade usada de maneira errada e sem domínio próprio. Por causa da sensibilidade usada de maneira errada, eu quero que vocês, o que eu procuro com esse comentário meu é equalizar as responsabilidades. Mas nós sabemos que o homem é constituído de uma maneira, a mulher de outra. Sabemos disso. Sabemos que o homem, o gatilho da sexualidade do homem, ele é alcançado através da visão. O gatilho da sexualidade da mulher é alcançado através da audição. Nós sabemos disso. Agora, por favor, não me entendam, não me interpretem mal. Eu fico muito preocupado com a interpretação que vocês e os que estão em casa possam fazer de mim. Eu não sou machista e não sou feminista. Eu sou equilibrado. Veja bem que se as mulheres, como é natural hoje, usam sensualidade de maneira errada e sem domínio próprio, nós podemos entender que o homem que é aguçado pela visão, muitos deles se tornarão estupradores. Não é só isso, mas esse é um dos males da sensualidade usada de modo errado. Vejam bem que outras questões podem haver, mas seria menor se não houvesse tanta exposição. Mas a sociedade de hoje tenta incriminar somente o homem, dizendo que a mulher deve andar da maneira que ela quer, ou da maneira que ela quiser. Isso é um erro bíblico. A Bíblia diz completamente diferente. A Bíblia fala de modo diferente. A Bíblia diz que aquilo que eu quero que o outro me faça, eu devo fazer a ele primeiro. Então, se eu não quero ser levado ao pecado por causa de algum ato do meu irmão ou da minha irmã, eu não devo praticar nenhum ato que a leve ou o leve ao pecado. É muito importante nós entendermos isso. O mundo hoje está repleto de direitos. Todo mundo tem só direitos. Mas os deveres, nós nos esquecemos deles. E nos esquecemos tanto que no cristianismo nós temos visto práticas dessa maneira. Práticas de se esquecer dos deveres e observar só os direitos. Nós temos deveres, meus amados. Nós precisamos deixar toda sensualidade de modo errado. Devemos usá-la da maneira correta e com o domínio próprio. Por quê? Porque se eu usar assim, eu vou usar só para minha esposa. E com a minha esposa, eu devo ser sensual. Com ela, eu devo. Existe o lugar e a hora para todas as coisas. E é disso que Paulo está falando aos Gálatas aqui no capítulo 5, versículo 19. Além da lascívia, Paulo diz que
a idolatria também é obra da carne, que feitiçarias são obras da carne. Ele diz que inimizades são obras da carne, porfias são obras da carne. Você entende o que é porfia? Porfia são aquelas disputas. Por exemplo, eu disputar com alguém, eu não estou dizendo conversar com um presbiteriano a respeito do calvinismo e coisa e tal, conversar respeitando e ele me respeitando, isso não é porfia. Porfia é eu debater com ele e querer vencê-lo, no sentido de criar uma confusão com ele, como muitos de nós já criamos com o calvinismo. Não precisamos disso, porque isso é obra da carne. Por isso, Paulo nos diz que nós devemos evitar as vãs dissensões. São disputas que não têm valor nenhum, são vãs. Ela não tem produtividade para a vida espiritual, não tem produtividade para o reino de Deus. Isso é obra da carne. Então, além das porfias, tem emulações, e emulações quer dizer imitar outros por ciúmes ou por inveja. É isso que significa emulações. Quantas vezes nós ouvimos falar de pessoas, não no cristianismo, mas de um modo geral, nós ouvimos falar de pessoas que quando a colega compra um relógio novo, ela precisa comprar um. Quando a colega compra um fogão novo para sua casa, a vizinha ou a colega tem que comprar. Isso é emulação. E nós sabemos o prejuízo que traz. Porque muitos lares estão sendo sucateados financeiramente por causa desses problemas, por causa destas emulações. Porque se a vizinha faz uma viagem, a vizinha tem que fazer também. E aí, isso vai trazer dificuldade. Se o vizinho compra um carro novo, o vizinho tem que comprar um carro novo. Não é assim. Deus tem bênçãos para cada um de nós, e nem sempre as bênçãos são as mesmas ou ao mesmo tempo. O nosso tempo vai chegar, por isso não precisamos de emulações. Ainda no versículo 20, são obras da carne, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, que Paulo já declarou que quem faz não vai para o céu. Então, veja bem que a alma sem Deus, ela provoca essas coisas, ela pratica essas coisas. Por isso, nossa alma precisa ser santificada, dia após dia. Dia após dia, sempre, em todo o tempo. A sua alma santificada vai revelar para o mundo um caráter diferente, porque o caráter é a revelação da sua alma. Você está dizendo, externalizando para o mundo quem você é interiormente. O caráter. Desvios de caráter são mostras de almas enfermas. E alma enferma, quem pode curar é o Espírito Santo através da santificação. A alma enferma com a apreensão, com não é depressão, a ansiedade. A alma enferma com a depressão. O Espírito Santo tem poder para curar esta enfermidade. São enfermidades da alma, viu? Ninguém pode dizer que isso é frescura. Não, isso são enfermidades da alma. Mas o Espírito Santo é mestre em trazer a cura. Porque aí ele traz a paz, a ansiedade vai embora, porque a ansiedade é falta de paz. Ele traz a companhia dele, a depressão vai embora, porque a depressão é o desejo de isolamento, é a solidão intensa, isso aqui é depressão. No meu modo
Claro, isso não é científico, é o meu modo leigo de dizer. É mais ou menos por aí, basicamente isso. Então vejam bem que o Espírito Santo tem plena capacidade de trabalhar na nossa vida em todos os casos, em todos os casos. Nós temos conhecimento de pessoas que se livraram de depressão através da oração, através da... É claro que precisa, não pode ser... o Espírito Santo tem a condição de curar qualquer uma, mas quanto mais aprofundada a pessoa estiver, menos ela tem condições de se entregar para ser curada, porque existe a entrega da pessoa. Mas a pessoa se entregando e clamando ao Senhor, ele tem poder para isso. Mas é uma parceria. Quanto mais aprofundada estiver, menos disposição ela terá para se entregar. Mas ele tem o poder para isso. O certo é que o caráter é uma revelação da sua alma. Existe algum problema com você? Por exemplo, a mentira é um desvio de caráter. Algumas pessoas vivem na mentira. É um desvio de caráter. É uma enfermidade lá na alma que está deformando o caráter dele. Se ele permitir que o Espírito Santo entre lá naquele quesito e cure aquela parte da alma que está provocando essa deformidade, o caráter muda. É assim com a falsidade, é assim com a mentira, é assim com o engano. O Espírito Santo, ele trabalha quando nós entregamos a nossa vontade para ele, e aí ele entra na nossa alma e vai varrendo tudo. Agora, se eu disser para ele, olha, Senhor, o Senhor pode me purificar? Purifica mesmo a minha alma, limpa mesmo. Mas, deixa eu falar um negócio, esse negócio aqui, deixa aqui no cantinho, esse aqui eu agito as águas, eu resolvo aqui, não funciona. É preciso uma entrega total. A sua alma precisa estar liberada para o Espírito Santo trabalhar. Aí ele trabalha e você se torna uma outra pessoa. A alma é um campo de batalha onde combatemos o dia todo, a cada minuto. E é isso mesmo. Porque a sua alma, ela é dominada pela velha natureza, se você não está santificado. E aí, colega, aí é obra da carne, com certeza. Não tem para onde correr. Nós precisamos, então, a solução é deixarmos que o Espírito Santo santifique, completamente, sem reservas, completamente. E esse é outro quesito que nós não basta nós dizermos, Senhor, agora eu quero entregar a minha alma para o Senhor ter o domínio completo, então, por favor, assuma o controle. E aí, a partir daí, eu não tenho mais como pegar aquela responsabilidade de volta. Não. Se porventura eu bobear, eu vou querer assumir o controle outra vez. Então, é uma luta constante. Alguém disse, nós podemos fugir de tudo, menos de nós mesmos. Esse acompanha. É por isso que nós temos dito, baseado nessa frase desse anônimo, por isso é que nós dizemos e orientamos as pessoas o seguinte, você quer mudar de igreja? Quero. Primeiro, é a vontade de Deus? Segundo, você já consertou o problema que está te tirando dessa igreja? Porque se você não consertou, ele vai te seguir. Por quê? Porque nós não fugimos de nós mesmos. O problema vai junto comigo. Se eu criei encrenca com alguém aqui, e fujo desse problema, mudando de igreja, eu vou criar encrenca com o outro naquela igreja para onde eu estou indo. De lá eu mudo para outra, vou criar encrenca com outra pessoa, porque o problema está em mim, não está na igreja. Então a melhor coisa que eu faço é resolver o meu caso aqui, é resolver aqui. Eu ofendi alguém, eu não vou fugir, eu vou pedir perdão.
Eu estou com raiz de amargura com alguém? Eu não vou sair daqui enquanto eu não acertar esse detalhe. Eu não posso sair daqui com raiz de amargura, porque essa raiz de amargura vai me atormentar para o resto da minha vida. Porque eu assemelho isso a um daqueles machucados nossos. Antigamente, hoje em dia não faz isso, mas antigamente, para os novos aqui, antigamente nós machucávamos, às vezes caía de bicicleta, às vezes caía jogando bola, caía dentro d'água pescando, passava o pé num toco, resolvia o problema ali, mas aí, como não tinha muita coisa, muito remédio, aí a gente cuidava daquilo ali, coisa e tal, e criava uma casca, a gente tinha a ideia de que aquilo ali estava curado. A gente dizia, está tudo bem, glória a Deus, está muito bom, agora sarei, sarei completamente. De vez em quando, a gente passava e riçava, para usar uma expressão que a minha avó usava, riçava aquela casca em algum canto de alguma coisa, e aquilo rachava aquela casca e começava a sangrar, e era uma luta, mas doía demais da conta, doía muito. Parece que a dor era a mesma que nós sentimos no início. Eu assemelho esse problema que eu estava falando, de não consertar aqui e ir para outro lugar, a esse problema que a gente tinha. O inimigo vai dar uma pancada nesse machucado seu lá na outra igreja. A pastora Miriam está dizendo que a mesma coisa acontece no casamento. Às vezes, eu sou bruto com a esposa, meu casamento vai por água abaixo, eu vou me casar outra vez e vou continuar bruto. Qual a mulher que aguenta a brutalidade do homem? Então, nós precisamos entender este processo. Eu é que preciso consertar. Sou eu. Não é a igreja que precisa consertar. Sou eu. Então eu vou clamar a Deus, vou perscrutar a minha mente, eu vou ver onde é que eu estou errando e vou pedir a Deus para ter misericórdia de mim, para me curar disso. Eu não posso ser dessa maneira. Vamos caminhar mais. Você passa mais um aí, por favor? Isto, obrigado. Outra coisa importante que nós precisamos ver e que a palavra nos diz em Mateus 15, 18 a 20. Vamos lá em Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 15, aliás, 18 a 20. Diz o seguinte, Jesus está falando, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Por quê? Porque os fariseus estavam dizendo, os fariseus lavavam tudo antes de comer, eles faziam um monte de coisa, eles eram aciados demais, no entanto, falavam coisas que machucavam as pessoas. Jesus então ensinou isso aqui. Vejam bem que o pecado não nasce fora de você, ele nasce dentro. Por isso, o perigo que você corre de ter a alma sem santificação. A sua alma precisa estar dominada pelo Espírito Santo. Dominada completamente. Mas aquele cristão que acha que tem o domínio da sua vida, ele entende que não pode entregar o domínio para o Senhor, porque ele acha que cuida melhor do que Deus, o que não é verdade. Quando nós somos dependentes do Senhor exatamente por entender que nós não conseguimos por nós mesmos. E esta é a verdade de todos nós. De nós mesmos não conseguimos nada diante de Deus. Mas quando somos santificados, aí Ele assume o controle, aí Ele domina a nossa vida. Se Ele dominou, aí vai tudo bem. É o que uma irmã daqui de Anápolis
sempre dizia para nós, é uma coisa que nos admira até hoje, a irmã Rosaura, não, a irmã Rosária, parece que é a irmã Rosária, da Madureira de Anápolis. Todas as vezes que a gente chegava para ela e dizia, irmã Rosária, como é que a senhora está? Ela dizia assim, com Cristo no barco, tudo vai bem. E vai mesmo. Com Cristo na sua alma, tudo vai bem. Porque aquilo que acontece de mal com você, Ele transforma em bem. É isso que acontece conosco. Vamos caminhar mais. Mas que coisa, hein, senhor? Não está funcionando aqui. Outra vez. Obrigado. Os pecados nascidos na alma estão lá em Efésios 5, de 3 a 6. Nós não vamos ler. Lá tem a impureza. Impureza é desonestidade, é impudor, é mácula. Lá tem uma palavra chamada parvoíce. Parvoíce. Parvoíce é conversa que é igual a miolo de pote. Pote não tem miolo. Então é conversa que não vale nada. Isso é parvoíce. É conversa sem fundamento. É conversa que não tem valor. Então, isso é parvoíce. Tem chocarrice também lá nesse texto. E chocarrice significa grosseria, petulância, no sentido de ironizar alguma coisa. Isso é chocarrice. Então, esse tipo de coisa não nasce no nosso corpo, nasce na nossa alma. Quem pratica é o corpo, mas é a alma que é a originária deste pecado. Por isso, a alma precisa ser santificada completamente. A alma santificada resiste tentações, todos os desejos, todas as paixões carnais, a santificação possibilita o controle. E aí nós ficamos livres de ira, de inveja, ela muda o comportamento, uma alma santificada, ela não tem falsidade. Lá em Mateus 23, 27, confirma isso, essa inexistência de falsidade na alma santificada. Vejam bem, o que eu quero mostrar para vocês é a importância de você ter a sua alma dominada pelo Espírito Santo. Tudo que nós estamos falando aqui é para dar importância ao domínio do Espírito Santo. Nós não podemos viver conforme nós pensamos, é conforme a Bíblia. E para viver conforme a Bíblia, só com alma santificada. Não tem jeito de ser diferente. Eu não sei vocês, mas eu sou ruim até as tampas. Se o Espírito Santo virar as costas para mim, eu não faço nada de bom. Nada de bom. E eu creio que todos nós somos assim. Uns mais, outros menos, mas todos somos tendentes ao pecado. E por nós mesmos, o Antigo Testamento, a lei já nos mostra que nós não damos conta. Foi por isso que Jesus veio. Veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Muito obrigado, Vitor. Então Deus conhece a nossa alma. Ele tem conhecimento de tudo. Ele sabe o que nós vamos falar antes, a Bíblia diz assim, antes que a palavra chegue na nossa boca. Ele já sabe qual é. Então, por que não entregar completamente para Ele o domínio de tudo, do nosso espírito e da nossa alma? Precisamos fazer assim. Não há outra maneira de servir a Cristo a não ser dessa maneira. Vamos caminhar mais. Além do espírito e da alma, conforme o texto de 1 Tessalonicenses 5, 23 diz, o corpo precisa ser considerado ou trazido na irrepreensibilidade completa, plena. E aqui está a explosão de tudo. Este aqui pratica o que a alma pensa. Ele pratica o que a alma projeta. Ele
realiza os intentos da alma. Por isso é que Paulo está nos ensinando no nosso texto base que nós precisamos manter todo o nosso ser santificado. Todo o nosso ser. O corpo também precisa ser santificado. O corpo é essa carcaça envelhecida, só serve para isso. Só serve para guardar o espírito e a alma e para se relacionar com o mundo exterior, com o mundo material. A função do corpo é essa. Então, quando você olha para o irmão Joel, o corpo do irmão Joel não é o irmão Joel. Ele faz parte do irmão Joel. Por isso, quando você fala uma palavra pesada para o irmão Joel, você machuca a alma dele. Machucando a alma dele, o corpo vai sentir. Você sabia que nós temos aqui, no meio do nosso peito, não é um órgão, é uma glândula. Como é que chama a glândula? Chama-se timo. E o timo, ele é o responsável pelo seu humor. De modo que, quando você está entristecido, de alguma maneira você pressiona, o seu corpo pressiona aquela glândula e ela começa a doer. O seu humor provoca aquela dor. Essa dor, inclusive, é confundida por muitos com a dor no coração. Eu estou tão triste que o meu coração está doendo. Não é, é o timo que está doendo. Isso é coisa do corpo, como invólucro. Ele é a capa. Mas ele recebe todo o reflexo do espírito e da alma. E é aí que a palavra nos diz que nós devemos cuidar bem dele. É aí que a palavra nos diz que se nós destruirmos o templo do Espírito, nós seremos destruídos. Por causa dessa importância do corpo. Então, vamos caminhar um pouco mais. Toda a santidade ou pecado da alma e do espírito refletirão no corpo. E o pecado do corpo volta para a alma e prejudica mais ainda a alma e o espírito. De modo que há um ciclo constante aqui, de santidade ou de pecado. Vamos caminhar mais. O corpo deve ser mantido santo. 1 Tessalonicenses 4,4 diz isso. Vamos lá, por favor. 1 Tessalonicenses está antes de 1 Timóteo, depois de Gálatas, depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses 4,4 diz o seguinte: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Este vaso aqui é o corpo. Ele precisa ser santificado, mantido em santificação e honra. E aí a gente começa a questionar algumas coisas. Nos dias de hoje, é muito comum você ver crente questionando a questão da tatuagem. Quando nós vamos observar de onde surgiu a tatuagem, qual a origem da tatuagem, nós entendemos que se fizermos no nosso corpo, nós estaremos maculando o nosso corpo. Aí a gente diz assim, porque nossa vida é muito dinâmica, a gente diz assim, mas e aqueles que vieram com a tatuagem? Nós vamos agora pedir para eles tirarem? Não, não é para tanto. Mas pelo menos, quando estivermos aqui, vamos parar com isso. Pelo menos. Qual o objetivo espiritual de uma tatuagem? Ah, eu vou escrever o nome de Jesus. Você pode falar o nome de Jesus, mostrar o nome de Jesus, vai ser muito mais importante do que você escrever no seu corpo.
Nós precisamos compreender isso. O cuidado que nós precisamos ter com o corpo é muito grande. Por isso, você precisa ter muito cuidado com o que você come. E nos dias de hoje, nós vivemos nós vivemos hábitos alimentares muito diferentes do que nós precisamos. Nós não podemos ficar comendo coisas que vão prejudicar o nosso corpo. Nós não podemos viver de modo a atrofiar os nossos membros ou nos dar a condição de não desenvolver bem o Evangelho. Tem pessoas que, se for para trabalhar, evangelizar na cidade, ele não consegue, porque não tem preparo físico para isso, porque não dá conta, porque é obeso e algumas situações que o impedem disso. Eu não estou falando daquele que tem problema no joelho, daquele que deu artrose, não é desse que eu estou falando. Eu estou falando daquele que prejudicou o corpo. Devemos cuidar bem do nosso corpo. Faz parte. Vamos caminhar mais. Um corpo santificado tem boca santificada. E um corpo que tem boca santificada não abre a boca para ofender o irmão dele. Não abre a boca para falar mal do governo, mas abre a boca para orar pelo governo. Vocês entenderam? A boca precisa ser usada, a boca do corpo, mas precisa ser usada da maneira correta, de maneira a abençoar, de maneira a construir, de maneira a melhorar a sociedade. Eu estava orando agora mesmo ali, orando pelo Brasil, clamando pelo Brasil, já estou fazendo isso há algum tempo. Amanhã nós vamos ter 12 horas de oração ininterrupta em favor do Brasil. E eu estava ali na minha oração e pedindo a Deus, de repente, eu comecei a pedir a Deus que Deus mudasse a história da igreja brasileira. Porque, meus amados, o Brasil não precisaria estar do jeito que está. Nós temos o poder de Deus na nossa mão. A palavra de Deus diz a mim e a você que aquilo que nós fecharmos aqui na terra vai ser fechado do céu. A palavra de Deus diz a mim e a você que aquilo que nós abrirmos aqui na terra vai ser aberto no céu. Então, como é que nós estamos numa situação dessa? Não podemos nos conformar. Precisamos abrir a nossa boca diante de Deus e trabalhar em favor do Brasil, trabalhar em favor dos governos, trabalhar em favor das instituições brasileiras. Hoje eu estava lendo uma matéria na internet dizendo, relacionando uma série de coisas que deveriam ser mudadas no Brasil, e uma das coisas deveriam ser extintas tantas fundações, organizações de assistência social, organizações várias que o governo tem a nível federal, estaduais e municipais, que não fazem nada a não ser empregar segundo e terceiro escalões dos governos. Nós podemos conversar com Deus sobre isso, mostrar, não é falar mal, mas é clamar ao Senhor e dizer das bênçãos que teríamos se esse dinheiro fosse revertido para o bem da população. Isso é usar o corpo de maneira adequada. Um corpo santificado tem língua santificada. Eu estava em Goianésia uma vez, chamei uma das nossas irmãs para conversar, e conversamos, e ela ficou muito irritada, porque ela não aceitou o conselho, e ela ficou tão irritada que ao final da oração, eu disse assim, tá bom, minha irmã, então vamos orar. Ela falou assim, não vou orar não, eu estou tão irada que eu não consigo nem orar. Virou as costas e foi embora. Então, nossa língua precisa ser santificada. Preciso que sejamos assim, para agradarmos a Deus. E quando agradarmos a Deus,
aí sim, aí flui a nossa vida diante dele. Um corpo santificado é oferecido a Deus, é o que nos diz Romanos 6, 12 e 13. E Romanos 12 nos diz que nós devemos trazer o nosso corpo como sacrifício vivo. Esse é o maior sacrifício que nós podemos fazer para Deus. E como é difícil, né? É extremamente difícil, mas esse é o que mais agrada a Deus. Então vamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, tendo uma mente renovada, uma mente santificada, um espírito santificado, para que o nosso corpo também seja santificado, e assim possamos contribuir com a nossa igreja, contribuir com Goianápolis, contribuir com o Estado, contribuir com o Brasil, contribuirmos com o reino de Deus no mundo. Fomos salvos para isso. Sejamos assim. O que Deus espera de mim e de você é isso. Espírito, alma e corpo santificados, mantidos de modo irrepreensível, conservados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está chegando. Eu fiquei impressionado com uma palavra da irmã Lucélia, quando ela disse, que falou ao Mateus, que alguém já tinha saído de casa para visitá-los. Eu fiquei impressionado com isso. Isso invadiu a minha alma, aquela palavra dela. Quando ela disse à igreja, ela já tinha dito para mim. E eu pensei, meu Pai amado, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Jesus já está às portas para nos buscar. E nós precisamos ter corpo, espírito, alma e corpo completamente conservados, santificados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você poderia ficar de pé, por favor? Você que está programado para orar amanhã, nas 12 horas de oração, por favor, esteja observando lá e intercedendo pelo seu país, pelos governantes. Vamos entregar a mente do nosso presidente, a mente do nosso governador, a mente do nosso prefeito na presença do Senhor, para que Deus assuma o controle e faça o bem para o Brasil através deles. Todos entenderam? Graças a Deus. Feche seus olhos, por favor. Papai eterno, nós queremos agradecer ao Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés, para que o Senhor torne o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo completamente santificados, conservando-os para a vinda do Senhor Jesus, teu Filho. Nós queremos subir para a glória, o nosso objetivo é chegar lá. Então ajuda-nos, ó Deus, a conquistar todas as situações, para que estejamos fortificados. Pai eterno, ajude-nos a nos abster, a deixarmos de lado todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e caminharmos para o reino da luz, como é predito pela tua palavra. Quando Jesus voltar para nos buscar, eu quero estar pronto, eu quero ver a tua igreja pronta, eu quero ver um povo remido, eu quero ver um sacerdócio real, eu quero ver um povo santo caminhando diante do Senhor e sendo então, naquele arrebatamento, levados pelo Espírito Santo e pelos anjos até a tua presença. Nós assim lhe pedimos, ó Deus, queremos continuar assim, sendo fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a vida de cada membro da sua família, desde agora até quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. O que você diz agora bem forte? Amém. Vá em paz para a sua casa e seja grandemente abençoado, em nome de Jesus. Amém.